começou devagarinho a botar uns pés, um aqui, outro lá, e deu no que deu. As pessoas vinham aqui provar um espumante e não acreditavam que eu fazia aquele espumante. E eu comecei a fazer outros espumantes, fui fazendo espumante, e eu nunca fiz um espumante ruim. Eu já nasci na cidade, meu pai não fazia vinho. Claro, ajudava a fazer quando morava no interior, né? Na colônia, como se diz. Agora, os meus avós, sim. Tanto meu avô paterno, materno, né? Eles tinham, na pequena propriedade deles, pequenas cantinas para consumo próprio. A gente morava na mesma rua, nós, né? Sempre moramos, mas a gente se conhecia assim por passada. Era o filho da vizinha lá, tal. Uma prima dele era muito minha amiga e morava na frente da minha casa. Então ela começou a chamar ele para ir lá quando eu ia lá, tal. Daí a gente começou a conversar, começou a sair, e aí começamos o namoro. Naquela época, surgiu uma oportunidade de entrar numa empresa multinacional. Eu entrei nessa época, também trabalhando na área técnica com eletrônica, e vim trabalhar nessa região das Missões aqui. Eu sempre gostei de ter uma horta orgânica. Eu sempre estava estudando, lia livros, cursos. Me atraía muito, né? Pensar, não, aquele sonho, um dia eu vou ter uma chácara e vou ter uma... Em 1998, eu saí e já tinha essa área comprada. E foi as primeiras videiras eu plantei em 98. E daí ele foi colocando as mudas e cada vez mais na época de colheita, ajudava. No início era tirado tudo na mão, cachinho por cachinho. Foi uma coisa assim bem trabalhosa. Daí no ano de 2000 eu plantei as primeiras videiras importadas da Itália em solo missioneiro aqui. Meu bisavô, ele morava em Caxias do Sul, né? Família bem pobre, bem humilde, né? Na época eram todos assim, né? A princípio. E um dos sonhos do meu bisavô realmente era fazer vinho, ele não conseguiu fazer, tá? E eu descobri essas informações não faz muito tempo. Eu fiquei conhecendo ele no centro espírita, que me falaram que eu tinha um ancestral com o meu nome. E eu desconhecia essa informação. E na época a gente estava lá, essa médium me falou, não, mas tu tem, porque ele está aí atrás de ti. E tu vai estar realizando um sonho que ele queria fazer. Aí não tinha como não utilizar o nome Dom Carlos para homenagear ele, né? E eu acredito que muito da inspiração dos vinhos eu recebo dele na hora de trabalhar no vinho, na cantina, né? Ele sempre tinha na ideia de comprar uma terra onde ele pudesse fazer um vinhedo, né? Mas eu desacreditava, dizia, mas o que ele quer? Para que inventar trabalho, né? Que eu sabia como é que era, pelo ouvir meu nono, meus tios trabalhando nisso, né? E a gente colhia uva e botava tudo numa caixinha, encaixotava, tinha que encaixotar a uva e pregar as tabuinhas em cima, que eles levavam prontas para São Paulo. E o que sobrava, que uma uva mais feia, e ele já tinha para mais, ele fazia o vinho. Botava tudo em garrafão, era engarrafado, né? E vendia o vinho. Minha infância toda, ajudando ele a encher os garrafão, tomando banho de vinho, que as pipas estouravam. Era uma coisa muito bonita. Quando eu comecei esse meu projeto, eu pensei assim, ó, não adianta eu plantar Merlot, fazer vinho de Merlot, fazer vinho de Chardonnay, apesar que eu plantei para testar tudo, né? Porque a minha produção, por ser muito pequena, eu não vou ter como competir com um vinho feito numa vinícola grande. Hoje tu pega um Chardonnay, um Merlot, mesmo da Serra Gaúcha, tu pega vinhos muito bons, a preços bem bons, né? Eu não tenho como fazer isso. Em pequena escala não se consegue esse custo, né? Então o que eu comecei a pensar? Mudar, fazer alguma coisa diferente que eles não têm. Porque para a vinícola grande mudar, colocar uma uva
digamos assim, fora do padrão, a vinícola grande nunca quer fazer. Ela sempre deixa os pequenos iniciarem para ver o que acontece. Eles não querem perder tempo e investir. Então a gente pode, em pequena escala, consegue fazer essas experiências lá. Então eu comecei a trazer uvas um pouco diferentes do que se costuma plantar na região ou até na serra. Tipo, comecei trazendo Nero d'Avola, Nebbiolo, Casavecchia, que é uma uva italiana, quase extinta, Saperavi, Cabernet Volus, Vranac, que é uma uva da Sérvia. Então são uvas que hoje no Brasil não tem ninguém que produza. Tipo, uma Vranac não desconheço algum produtor. Eu já fiz microvinificações dela. Então estou investindo, ampliando agora essas variedades, porque isso me trouxe clientes. Aquele cliente que quer tomar uma coisa diferente, não quer o mesmo. Esses clientes descobriram isso aqui. Então, para mim é ótimo. Porque hoje eu tenho, digamos, 22 variedades, né, de uvas no vinhedo. Dessas 22 eu vou ficar em torno de 10. Campo e cantina. Eu preciso de uma planta que ela seja boa de trabalhar, de produzir e que produza. E que me dê um resultado de vinho na cantina bom. Nebbiolo tem uma quantidade bem pequena, tem umas 400 plantas só. Ela não produz muito, porque a Nebbiolo é chata de produzir, é uma uva complicada, né? Mas essa eu vou manter, porque eu preciso da Nebbiolo para corrigir meus vinhos. Eu faço correção com vinhos, não com produtos químicos. Então a Nebbiolo é uma uva que tem muita acidez, né? Eu consigo, num ano em que o meu vinho base para espumante não está muito ácido, eu coloco um percentual de vinho base de Nebbiolo, eu levo a acidez lá para as alturas. Então eu consigo jogar com a Nebbiolo em espumantes e vinhos. Eu nunca fiz um varietal Nebbiolo até hoje. Eu utilizo ela só para correção dos meus vinhos. Esse tanque era um tanque que eu tinha aqui dentro da cantina. Eu reformei e alterei o sistema dele, né? Então tem essa passarela que eu tenho acesso a toda a parte do tanque, que a gente faz o processo de remontagem por pigeagem, que é toda manual. Então eu estou baixando as cascas aqui da fermentação, que a casca a tendência é subir. Estou baixando para não pegar muito oxigênio na casca, não oxidar demais, e para fazer extração. No caso, a gente utiliza daí aqui a uva Pinot Noir desengaçada, em torno de 20%, dependendo do que a gente quer fazer, mas até 20% ou 30% de Pinot com engaço. Então todo o processo feito, a remontagem, essa pigeagem manual. Cada 2 horas durante todo o dia de 5 a 7 dias de maceração é feito isso aí. Aqui, no geral, na nossa região é solo argiloso, mas na minha propriedade, como é costa de rio, né, tem bem próximo ao Rio Ijuí aqui, é um solo não plano, é um solo mais de bastante morro e bastante pedregulho, né? Então é um solo mais mineral e pouca argila. Aqui o que diferencia muito é o clima, né? Por exemplo, nós temos na Serra Gaúcha um índice de chuvas praticamente o dobro ou 3 vezes do que aqui. Principalmente no verão, na época de colheita. Aqui normalmente faz seca, falta de chuva. Então aqui a gente consegue uma qualidade de uva bem superior. E pela proximidade também do rio, aqui a gente tem assim um diferencial. Que eu tenho todas as manhãs, praticamente, quase tem uma neblina aqui. A umidade que o rio gera nesse entorno faz com que à noite a temperatura caia muito. Então eu tenho assim um diferencial de temperatura muito alto, bem fora do padrão. Então dias muito quentes e noites mais frias. Isso para uva a gente sabe, né? Que é o sonho, né, do produtor. Eu utilizo técnicas biodinâmicas, mas não utilizo só o processo biodinâmico, porque não tem como. Não se consegue, nós temos que utilizar alguns produtos para combater eventualmente um fungo que se instala no vinhedo.
E hoje tem muitos produtos biológicos, né? Eu utilizo muito produto biológico de solo, de foliar, e isso ajuda a fortalecer a planta. Que na época que eu comprei aqui, quase 30 anos atrás que eu comprei essa área, né? Era um solo totalmente degradado. Hoje o solo já está totalmente diferente. Matéria orgânica, qualidade de solo. Tem até minhoca no vinhedo, que antes não existia. Sempre foi ideia fazer esse restaurante para receber pessoal, para degustação, né? E daí a gente tava naquela, mas que nome? Nós temos que dar um nome para o restaurante e tal, né? Eu disse, eu já sei o nome. Bina. O nome da minha avó era Albina. Vou homenagear a minha avó, a minha nona, que foi com ela que eu aprendi muita coisa de cozinha, porque na época da colheita eu passava minhas férias sempre com ela, né? Ajudava na colheita. E aí o que acontecia? Eles pegavam muitas pessoas para ajudar na colheita. E vinha o pessoal de São Paulo fazer a carga. Então, quando a uva estava madura, tinha que colher toda. E aí a nona tinha que dar almoço para essas pessoas. Eram 10, 15 pessoas. E a que ajudava na cozinha era eu. Eu vinha lá da colheita e ia para a cozinha ajudar a nona a terminar o almoço para essas pessoas. E daí começamos. Mas na minha cabeça nunca ia ser assim, ia ser uma coisa, um passatempo, bem dizer, né? Dizer, não, aí a gente faz, vem alguém lá, toma um vinho, oferece uma coisa ou outra, né? E no fim a coisa foi ficando grande, assim, claro, para nós é grande, né? E aí a responsabilidade maior em preparar pratos, em estudar, em ver como é que é feito, né? Procurar cursos, né? Agora eu vou rotular o Dueto Intrépido. Esse aqui ele é um blend de Sangiovese com Nebbiolo. É um corte bem inusitado mesmo. Meus rótulos são criados por 2 artistas. Um é o Antônio Varpechovski, aqui de Santo Ângelo mesmo. Ele é um artista plástico, arquiteto, amigo. E alguns outros rótulos são criados por um desenhista que ele trabalha com tatuagens. Então esse é o Dueto Intrépido. Obrigado. Saúde! Felicidade. Então meu bisavô chegou aqui com 2 anos de idade. Fiorindo Boff. Dom Carlos já é por parte da minha mãe. Meu bisavô, avô da minha mãe, que eles chamavam de Carlo, mas era Carlos o nome. A minha família veio toda da Polônia e ele trouxe mudas de vinho que ele ganhou do italiano dentro do navio. Né? O mundo gira, gira e a gente se encontra aqui, os descendentes europeus, né? Um com a uva, outro com o desenho, vontade de tomar vinho. Ah, essa é comum. Vamos pegar uma carinha de gado agora? Não, Carlos, eu como arquiteto, o Carlos tem uma gráfica, né? Uma impressora, então eu comecei a levar os projetos para tirar cópia lá. Como estava com muito volume de desenho, eu quis escanear para ter um arquivo fora da tela ou do papel. Então eu acho que ele viu, né? Ele viu os desenhos. Daí ele fez desenho lá e me animei. E selecionamos alguns desenhos, aprovamos alguns, outros não, né? Então, o primeiro foi o Cepé, depois veio os 7 Mistérios e depois veio uma sequência de rótulos. E todos assim têm uma história por trás do rótulo, atrás do rótulo da garrafa. Sim. Tem uma razão de por que tem aquilo ali, né? Não sei se tu vai te lembrar disso, mas aconteceu. Fiz o vinho branco, mesmo as uvas que tem esse aqui, mesmo padrão. Daí eu disse para o Antônio, vamos fazer um rótulo para esse vinho.
Aí eu cheguei lá para ele, dei uma garrafa para ele. Tu toma aqui, pra tu ver o que. Vamos fazer um rótulo. Aí uns dias depois eu encontrei com o Antônio. Antônio, e daí? Ah, não veio nada. Tá. Aí eu peguei e levei mais uma garrafa para ele. E daí, Antônio, vamos, saiu alguma coisa? Não, tampouco vai, todo vinho e nada de rótulo, né? Daí um dia nós convidamos ele lá na casa, a gente morava na cidade ainda, abrimos uma garrafa e tal, para nós, né? Se inspirar. Inspirar. Daqui a pouco eu abri a segunda. Quando tava lá no final da segunda, eu digo, daí, Antônio, alguma? Não. Eu fiz assim, bem que podia vir uma inspiração. Tá aí, inspiração etílica, eu já estava bêbado mesmo, né? E veio inspiração etílica. O nome veio dessa história. Então os nomes assim meio estranhos, né, às vezes, mas né, tudo tem uma razão. O copo tá meio vazio, tem copo meio vazio e meio cheio, né? Que foi bastante difícil no início, né? Quando a mais velha, a Marina, casou e foi embora. Meu Deus, foi uma dor assim, é uma coisa muito triste, né? Tu saber que a tua filha vai e que não volta mais pra tua casa. Não é mais a casa dela, ela vai ter outra família, vai ter outro lar, né? Aí depois, quando a segunda foi, daí a gente já tava mais curtido, né? Aceitou, foi mais... A terceira, então, né? Mas assim, a gente sente muita falta. Eu, pra mim, só beber agora. Antonella, ela tá em Cascavel, vai fazer 4 anos, né? A nossa primeira e única neta. Quando ela vem pra cá, a gente não desgruda, né? A gente sente falta dela. Das correrias, das brincadeiras. Por mais que a gente não é acostumado com criança, é cansativo. Ah, mas dá umas saudades. Ela já pediu a outra vez que ela veio uma galocha para ela ir junto com o vô, caminhar no Paperal. O meu avô paterno criou a primeira indústria de óleo de soja no Rio Grande do Sul, em 1935 por aí. Mas eu lembro quando eu era criança, não tinha energia elétrica, ele amassava a soja com 2 toras de madeira, assim, cozinhava a soja, colocava dentro de um buraco dentro da madeira de baixo e com a de cima ele amassava e saía um óleo. E quando dava algum problema, ele abandonava tudo, porque ele não tinha dinheiro. Ia para casa, servia um copo de vinho, e dizia, bom, agora primeiro eu vou tomar um vinho, depois eu vou resolver o problema. Então o vinho está na nossa cultura, mesmo polonesa, né? Deu um problema, toma um copo de vinho que depois resolve a situação. Por isso que eu chego à conclusão que eu tenho um monte de problema. Porque o que eu tomo de vinho... Toma 10 copos por dia. Hoje, em torno de 70% do meu cliente, meu público é de fora de Santo Ângelo. Santo de casa não faz milagre, aqui também acontece isso. Uma coisa interessante, Santo Ângelo hoje tem 3 voos semanais de São Paulo direto para cá. E 2 voos diários para Porto Alegre. Isso tem que ser divulgado. O cliente de São Paulo não sabe que tem voo de São Paulo para cá. E através dessa facilidade que nós estamos tendo agora com os voos, a gente está criando esse corredor enogastronômico. Então a gente quer agregar tudo isso junto para fazer um atrativo maior para o turista. Olha, aqui em Santo Ângelo, eu acho que tem que melhorar esse negócio, dessa estrutura de visitação. Porque o pessoal que vem para cá, geralmente, eles vão a São Miguel das Missões. Vêm para conhecer as ruínas, né? Porque aqui o que tem para mostrar de ponto turístico seria a igreja. Então eu acho assim que tem que ter uma rota melhor de visitação, de conhecimento, porque tem outras regiões aqui que também tem que ser visitadas, né? Centros históricos, essas, né, ruínas e lugares onde, né, de índios como procuram. Então eu acho que teria que ser melhor aproveitado. Começamos com uma cabana, né? E vamos querer continuar, né? Mais umas 2 ou 3 cabanas.
Algumas outras melhorias aqui também, né? Que a gente está fazendo, que tem que ser aos poucos. Eu ficava nervosa, dizia, meu Deus, como é que a gente vai conseguir dar volta, né? Porque ele já está lá na frente, né? E eu já não, eu já sou assim de mais cuidadosa, dar um passo por vez, né? Parar um pouquinho, pensar, ele não, ele está sempre inventando, sempre... Eu disse, mas Carlos, não é hora agora, não vai dar, vamos para não. A hora é agora, vamos fazer, vamos dar um jeito. E assim foi indo, né? Foi sempre inventando, sempre correndo atrás, sempre melhorando. E deu certo, né? Eu acho que a tendência é se transformar numa vinícola pequena. Não quero uma ampliação de volume, não quero. Porque o meu vinhedo hoje com 2,5 hectares, eu não quero mais ampliar. Esse é o limite que eu vou manter. Porque a gente tem muita dificuldade de mão de obra. Então não dá para ousar demais, né, por causa da mão de obra. Né? E daí eu tenho um produto em menor escala, mas um produto exclusivo. Ele tem uma visão do que ele vai trabalhar, né? Ele já tem que tipo de coisa ele vai fazer. Se ele vai fazer um vinho tinto, se ele vai fazer um espumante, e porque ele sabe trabalhar naquilo ali, né? Então ele é um mago, porque ele sabe, tem a alquimia ali de como fazer, de como preparar aquela uva. O primeiro espumante assim que ficou conhecido nacionalmente, né, foi em 2014, que eu fiz um espumante com 7 uvas tintas, né, que é um Blanc de Noir, e esse espumante me deixou conhecido, assim, dá para dizer, no Brasil inteiro. E interessante, todos os espumantes nature, eu não utilizo açúcar no processo, não tenho extra brut, não tenho brut, nada, todos nature, zero açúcar. E daí começaram a me apelidar de mago do espumante, mago missioneiro. É. E ficou, a brincadeira acabou ficando, né? Saúde! Saúde! Felicidade!